Pessoal, vamos retomar então a nossa aula. Ficamos 3 domingos sem. Então hoje, em 5 minutos, nós vamos fazer um breve resumo do que a gente já viu, dando continuidade aos nossos estudos então, tá bem? Nós estamos estudando sobre os fundamentos da fé reformada. E os fundamentos da fé reformada, eles servem para que nos ajude em termos de vivência cristã, tanto no serviço a Deus como para a glória de Deus, possamos louvá-lo a partir de uma boa teologia, de bons ensinos. E os fundamentos da teologia reformada nos encaminham para tudo isso. E a gente já estudou muita coisa. E agora nós estamos estudando sobre escatologia. Nós tivemos uma aula introdutória e vamos seguir, e o propósito é andar por vários meses até terminarmos o tema, tá bem? Então, a título de recapitulação, nós já vimos, em termos de etimologia, o que é escatologia. É uma palavra de origem grega que significa estudo das últimas coisas. Então, é o estudo referente às coisas que ainda devem acontecer, coisas que Deus planejou desde a eternidade e que a seu tempo e a seu modo acontecerão. Como eu coloquei aqui, é o estudo sistemático acerca do nosso futuro individual e acerca do futuro do mundo e da humanidade em geral. Então, em linhas gerais, a escatologia estuda esses temas. Nós vimos o que estudaremos e aqui eu fiz um ajuntamento, de todos os temas que nós estudaremos. Claro que não estão todos aqui porque não coube no slide, mas a maioria deles estão aqui. Lembrando que vocês têm um material que eu enviei no grupo do WhatsApp e vocês podem acompanhar, tá bem? Pensando então no que estudaremos, a escatologia ela se organiza pelo menos de duas formas: a escatologia inaugurada e a escatologia futura. E a escatologia inaugurada e a escatologia futura vão nos conduzir então nos estudos que teremos daqui em diante, para que de maneira pedagógica venhamos entender a despeito do tema. A escatologia inaugurada refere-se às bênçãos que o cristão desfruta no presente e o juízo que recai sobre os ímpios também no tempo presente. Então essa é a escatologia inaugurada. Pensando então em coisas que acontecerão nos últimos dias, nós já estamos vivendo os últimos dias e depois vamos ver como isso funciona. E sabendo que já vivemos os últimos dias, nesses últimos dias, nós, o povo de Deus, recebemos da parte do Senhor bênçãos escatológicas. Por outro lado, aqueles que rejeitam a palavra de Deus recebem da parte dele o juízo escatológico também. Então, é isso que se refere à escatologia inaugurada. A escatologia inaugurada, ela tem muitos temas. Eu selecionei 2 para nos nortear na aula de hoje e na aula que vem, que é o conceito do reino de Deus e o já e o ainda não. Esses 2 conceitos vão nos nortear na aula de hoje e na aula que vem, ajudando-nos a compreender as bases da escatologia e o porquê ela se apresenta da maneira como a Bíblia nos propõe. Eu só estou triste, gente, porque aqui está muito feio, aqui está maravilhoso. Alguém mexeu aqui. Alguém mexeu aqui, hein? E aqui está duplicando, de novo. Mas está bem. A escatologia futura, já vimos a inaugurada, agora a escatologia futura. A escatologia futura refere-se, como o próprio nome sugere, às coisas que acontecerão no futuro, quando alguns acontecimentos ocorrerem em tempo oportuno sob as ordens divinas. E quando tudo isso acontecer, esses eventos trarão bênçãos a nós e trarão juízo aos ímpios. Então essa escatologia futura, ela proporciona bênçãos sem medidas para nós lá no futuro e juízo sem medida para aqueles que rejeitam o evangelho também no futuro. Então pense, nós estamos olhando para a escatologia futura, enxergando que no tempo oportuno, coisas acontecerão e todas elas, quando acontecerem, inevitavelmente trarão bênçãos ao povo de Deus de todas as épocas, independente se estarão vivos ou mortos, e também juízo às pessoas de todas as épocas que rejeitaram a palavra de Deus, independente se estarão mortas ou vivas. Não há ninguém que escapará nesse sentido. Escatologia inaugurada, escatologia futura é a maneira que nós organizamos os ensinos escatológicos. A escatologia inaugurada refere-se, pessoal, àquela escatologia
que Cristo já inaugurou em tempo oportuno. E a escatologia futura é aquela que há de acontecer. Pensando na escatologia futura, nós a organizamos de duas formas. Nós a organizamos em escatologia individual e geral. Como a própria palavra está sugerindo, individualmente há aspectos escatológicos que precisam ser compreendidos, como por exemplo, a morte é um aspecto escatológico individual, a ressurreição dos mortos será um aspecto escatológico individual, o juízo final, um aspecto escatológico individual. Então, escatologia individual refere-se a esses eventos, por exemplo. Escatologia geral, por exemplo, o retorno de Jesus. O retorno de Jesus é algo geral que acontecerá em tempo oportuno, onde justos e ímpios provarão desse grande evento. Então, refere-se à escatologia geral. Então, aqui é só um resuminho do que a gente já viu, tá? Eu só retomei o que a gente já viu para dar continuidade. E nós vamos estudar dentro da escatologia individual e geral esses temas aqui, tá bom? Que vão nos nortear em cada um dos estudos. Aqui eu vou passar à frente porque nós já vimos isso daqui. Então, é a partir daqui que nós vamos ter a nossa aula de hoje no sentido do andamento do conteúdo, que vimos desses minutinhos anteriores. Foi um breve resuminho do que a gente já viu. Mas vamos parar um pouquinho para respirar? É muita informação. Quando a gente pensa em escatologia, nós estamos falando sobre os eventos que vão acontecer. E esses eventos que vão acontecer, na verdade, eles já estão acontecendo desde que Cristo inaugurou os últimos dias. E daqui a pouco a gente vai ver quando esses últimos dias iniciaram-se. E tendo esses eventos já iniciado pela ocasião da inauguração dos últimos dias, eles terminarão na ocasião do retorno de Cristo, quando ele consumar a sua obra. Nesse período, pessoal, muitas coisas acontecerão nesses aspectos escatológicos, coisas que a Bíblia nos traz, sobre as quais a gente não pode ignorar e a gente precisa, como povo de Deus, estudante da sua palavra, conhecer o mínimo possível a despeito disso. E pensando então nessas coisas que acontecerão, nós temos aí a escatologia inaugurada, que é a que nós vamos ver agora, para nos conduzir e entender o que isso significa de acordo com a palavra de Deus. Como essa escatologia inaugurou-se e o que ela significa. E nós reservamos 2 temas para falar a despeito dela. Nós vamos falar sobre o reino de Deus na aula de hoje. E na aula que vem nós vamos falar sobre o já e o ainda não. E depois que estudarmos sobre esses 2 conceitos, aí nós vamos para a escatologia futura, considerando seus aspectos individuais e gerais, em cada uma daquelas questões que eu apresentei na aula anterior e nessa também. O aspecto da morte, o aspecto do estado intermediário da alma, da imortalidade da alma e assim sucessivamente cada um dos eventos, tá bom? Pensando então na escatologia inaugurada, o que ela significa, pessoal? A escatologia inaugurada refere-se a bênçãos e a juízo. Bênçãos para quem? Para aqueles que no tempo presente creem no Evangelho. E juízo para quem? Para aqueles que no tempo presente rejeitam o Evangelho. Então, inevitavelmente, toda a humanidade prova dos resultados escatológicos impostos pelo próprio Deus na pessoa do seu Filho. Para nós, os salvos, é sinônimo de bênção. Para aqueles que rejeitam o Evangelho, é sinônimo de juízo. Então, não há neutralidade. Então, no tempo presente, aqueles que pertencem a Cristo recebem bênçãos, aqueles que rejeitam o Evangelho recebem juízo. E isso se refere à escatologia inaugurada. A escatologia inaugurada, como eu disse, tem alguns elementos. Eu destaquei apenas 2 para nós estudarmos. O elemento do reino de Deus, que é muito importante para compreendermos os assuntos escatológicos da presente era e da era futura. E o já e o ainda não, que também é um tema muito importante para compreendermos as coisas referentes a agora e as coisas que ainda acontecerão. Vocês perceberão, pessoal, que na palavra de Deus, para a gente entender temas específicos, nós precisamos antes entender temas gerais. Então, antes de explorar a floresta, a gente precisa fazer uma viagem e sobrevoá-la para enxergá-la de cima
ver a sua extensão, ver quantas são as árvores, quais são os lugares mais perigosos que são possíveis de serem vistos e etc. Essa viagem que a escatologia inaugurada vai nos ajudar a fazer, é olhar a floresta de cima. Depois que virmos a escatologia inaugurada, nós vamos olhar a floresta de dentro. Mas antes de olhá-la por dentro, é preciso entender um pouquinho nesse sobrevoo, para que a gente enxergue então coisas relevantes. E essas coisas relevantes passam pelo tema do reino de Deus e o já e o ainda não. Como eu disse, nós vamos estudar hoje sobre o reino de Deus. Quando nós pensamos no conceito do reino de Deus, o reino de Deus, pessoal, ele é apresentado na Escritura do começo ao fim. Na verdade, a teologia bíblica reformada, ela tem como um dos basilares o reino de Deus. Então nós não podemos ignorar essa estrutura que nos é apresentada de Gênesis a Apocalipse. A pergunta é: como o reino de Deus nos é apresentado na Escritura? Na palavra de Deus, o reino de Deus é apresentado nesses termos aqui, gente. O reino estabelecido, e ele foi estabelecido em Adão, e já já eu vou comentar um a um, tá bom? O reino prometido, que foi o reino de Deus, que estabelecido em Adão, foi prometido em Abraão. O reino de Deus, que foi estabelecido em Adão, prometido em Abraão, foi pré-anunciado em Davi. O reino de Deus, que foi estabelecido em Adão, prometido a Abraão, pré-anunciado a Davi, foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. E o reino de Deus, que foi estabelecido em Adão, prometido a Abraão, pré-anunciado a Davi, inaugurado na primeira vinda de Cristo, será consumado com o advento do seu retorno. Veja, não se trata de vários reinos aqui, é um único reino, mas que se apresenta na Escritura nesses termos, na medida em que a Bíblia vai nos apresentando o desenvolver da história da redenção. Porque a Bíblia, pessoal, do começo ao fim, ela é uma história que nos apresenta os temas de maneira progressiva, ela não nos apresenta as coisas de uma única vez. É de maneira progressiva, começa com algo embrionário e vai tomando forma, é como uma gestação. Começa com um pequeno embrião e a cada mês a gestação vai avançando até chegar ao 9º mês. A palavra de Deus começa assim a despeito de todos os temas, inclusive quando se trata do reino de Deus. Então o reino de Deus na Escritura começa de maneira embrionária, mas ele termina com uma gestação maravilhosa, dando à luz. E a luz, ela é vista no reino consumado. Vamos ver então, um a um, a manifestação desse reino que teve como mediadores Adão, Abraão, Davi e Cristo, sendo Cristo o maior dos outros três, e sendo Cristo pré-anunciado, ainda que de maneira defeituosa e não tão perceptível, no próprio Adão, em Abraão e em Davi. E Cristo é a culminação desse reino maravilhoso que nós enxergamos na palavra do Senhor. Tudo bem até aqui, pessoal? Sobre o que a gente está estudando? Sobre a escatologia inaugurada. Dentro da escatologia inaugurada, nós estamos aprendendo que as bênçãos de Deus são dadas ao seu povo no tempo presente e que o seu juízo é dado aos ímpios também no tempo presente. E pensando nessa escatologia que foi inaugurada, nós temos o conceito do reino de Deus. E o reino de Deus na Bíblia nos é apresentado nestes termos. Quais os termos? Primeiro, o reino estabelecido. Adão é o mediador desse reino, ou seja, Deus o escolheu para que através da sua figura, da sua pessoa, o reino fosse mediado. Vocês perceberão que na estrutura da apresentação do reino de Deus na Bíblia, sempre haverá necessidade de um mediador no reino. No caso do reino estabelecido, Adão é esse mediador. Gênesis 2,15 vai nos apresentar duas coisas importantes: que Deus é rei e que o seu reinado foi compartilhado com o seu representante, no caso, Adão. Vamos ler? O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Veja, pessoal, quem é o rei do universo, quem é o rei do jardim? É Deus. E por que Deus é o rei apresentado nesse texto?
porque é Ele quem cria o homem e quem coloca o homem no jardim para o representar. Então o homem, no princípio, Adão, o mediador do reino, ele é uma espécie de vice-gerente do reino de Deus, uma espécie de alguém que está mediando nesses termos. Então Deus escolhe Adão para que o homem pudesse governar a criação e executar domínio sobre ela. Tanto que na narrativa bíblica vocês perceberão Deus dando ao homem autoridade sobre todo o cosmos, sobre toda a criação e posteriormente, inclusive sobre a mulher no seu casamento. Mas aí vem uma notícia ruim. O pecado entrou no mundo. E pelo pecado ter entrado no mundo, a queda interrompeu esse governo do homem no Éden, de modo a prejudicar a mediação de Adão enquanto alguém escolhido por Deus para que mediasse essa aliança estabelecida no princípio, o pacto das obras, através do reino estabelecido. Mas o propósito de Deus continua. Através do reino prometido, o homem foi expulso do Éden, porque o pecado entrou no mundo. Mas agora a promessa do reino, ela continua, ela não termina. E Abraão é escolhido dentre os ímpios, porque Abraão não era crente quando este se voltou a Deus. Deus escolheu Abraão no seu estado de perdição. Abraão era um homem ímpio, idólatra, e Deus o escolheu nesse estado, converteu o seu coração e o chamou para que o seu propósito fosse estabelecido. Então ele foi separado como mediador também do reino prometido. Então, após a queda, Deus promete restaurar o reino por meio da aliança com Abraão. O pacto das obras, quebrado por Adão, agora restaurado no pacto da aliança, no pacto da graça, estabelecido naquele momento com Abraão, e Abraão é alguém que está mediando esse pacto nesse momento da narrativa, inclusive mediando também o reino prometido. Gênesis 12, do 1 ao 3, vai nos mostrar as palavras iniciais de Deus dadas a Abraão a despeito desse tema. Alguém leia, por favor. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te darei. Farei de você uma grande nação que abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Desculpa. Todas as famílias da... Veja só, esses são os termos estabelecidos por Deus quando o reino dele é prometido a Abraão. E são muitos os outros textos bíblicos que reforçam essas palavras iniciais de Deus, mas apenas para mostrar para vocês o desenvolvimento do reino. Não se esqueça, o reino foi estabelecido em Adão, mas o pecado entrou no mundo e corrompeu aquilo que era perfeito. E agora, Deus, sendo o rei desse reino, ele mesmo restaura a sua promessa, prometendo a Abraão e a sua descendência e de que aquilo que foi planejado no princípio vai sim acontecer. Esse reino foi então prometido a Abraão e ele foi pré-anunciado a Davi. Davi é o mediador desse reino nos seus dias, na época da monarquia unificada. Depois do governo de Saul, Deus escolhe Davi para que naquele momento em Israel ele pudesse ser não apenas o rei da monarquia, mas o mediador do reino que seria pré-anunciado a ele. Com Davi, a promessa do reino ganha uma forma monárquica e messiânica. Isso é importante, pessoal, porque através da monarquia de Davi, nós vemos o apontamento para o reinado de Cristo. Então, Davi é posto como rei, e através do seu reinado, mesmo que imperfeito, Deus estava nos mostrando que ele governaria através do seu filho posteriormente, assim como estava naquele instante governando através de Davi. Deus promete que um descendente de Davi governará para sempre. 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 a 13, nós vemos esses textos, essa verdade. Vamos ver, pessoal? 2 Samuel 7, 12 a 13, alguém já abre em Mateus 1, capítulo 1, verso 1, e Lucas, capítulo 1, versos 32 e 33. Vamos, agilidade para ganharmos o tempo.
Quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir de você o seu descendente, procederá em você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará o templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu reino. Veja, pessoal, esse texto fala-nos duas coisas. Primeiro, esse texto está falando sim de Salomão, é Deus prometendo que aquele que ocuparia o lugar de Davi no trono em Israel seria um dos seus filhos ali, e no caso, Salomão, e Deus, nessa ocasião, diz que quem vai construir o templo não é Davi, porque Davi, nesse texto, pede a Deus para que ele construa o templo, mas Deus o impede, mas Deus diz, o seu filho vai construir. Só que percebam que na leitura, o apontamento está para além de Salomão. Deus diz que o governo sobre o trono que Davi está ocupando será para sempre. Salomão não viveria para sempre. De quem Deus está falando? Deus está falando daquele que viria em tempo oportuno e seria aclamado como filho de Davi. Quem no Novo Testamento é chamado de filho de Davi, pessoal? Cristo. E por que Cristo é filho de Davi? Porque ele vem da descendência desse rei. Vamos ver o texto de Mateus e de Lucas. Mateus 1, livro da genealogia de filho de Davi, filho de Abraão. De quem Jesus é filho? Davi. E por que Jesus é filho de Davi? Porque ele vem da descendência de Davi. Então, esse texto que lemos de 2 Samuel faz referência a quem? Ao próprio Cristo. Vamos ver, próximo texto de Lucas 1, 32 e 33. Lucas 1, 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais será. Olha que maravilha, pessoal, esse texto interpretando a passagem que o Evandro acabou de ler. Porque na passagem lida do Antigo Testamento, nos é dito que o reino do descendente de Davi seria para sempre. E agora, nas palavras que Lucas redige daquilo que está sendo dito no contexto de louvor a Deus, por ocasião do nascimento de Jesus, nos é dito então que o trono sobre o qual esse menino ocuparia é um trono que vem das raízes de Davi, e o seu trono seria para sempre. Então, não perca de vista que nós estamos falando do reino de Deus como uma bênção dada ao seu povo dentro da escatologia inaugurada. E dentro da escatologia inaugurada, o reino de Deus para nós é uma bênção. E o reino de Deus na Escritura, que para nós é uma bênção, nos é apresentado então quando ele foi estabelecido em Adão, prometido a Abraão e pré-anunciado a Davi. Tudo bem, pessoal? Dá para continuar? Vocês estão caminhando comigo ou está todo mundo perdido aí? Por favor. Só uma dúvida. Quando a gente fala então da inauguração da parte escatológica, ela inicia na inauguração do reino. Que é o que nós vamos ver agora. É isso. O primeiro ponto, então, da escatologia é a inauguração do reino. Inauguração do reino, que é o próximo aspecto do reino. Tá. Então, o que eu quero dizer, que o reino inaugurado, que é o que nós vamos ver agora em Cristo, antes dele ter sido inaugurado, ele foi estabelecido, prometido e pré-anunciado. Então, ele já existia antes de Cristo. Então, o que eu estou querendo mostrar a vocês é que o reino, no seu estado de perfeição, só encontrou o seu ápice quando Cristo, o supremo mediador, maior do que Adão, Abraão e Davi, aquele que tinha condições de inaugurar de fato o reino de maneira perfeita, a dar o pontapé inicial para as coisas que deveriam acontecer, se manifestou na ocasião da encarnação do Filho de Deus. Mas isso não significa que o reino até ali não existia. É isso que eu estou mostrando a vocês. Que até a inauguração do reino, que é o que nós vamos ver aqui, o reino já havia sido estabelecido em Adão, prometido a Abraão e pré-anunciado a Davi. Mas ele só foi inaugurado como deveria ser de fato em Cristo por ocasião da sua primeira vinda. Deu para entender? Sim, só para ficar mais claro então, até a primeira vinda de Cristo, vou resumir por exemplo, houve ali uma promessa. Tudo foi estabelecido, inaugurado e tal. Inaugurado não, né? Mas foi estabelecido
Mas, de certa forma, para resumir, seria uma promessa ainda. Uma promessa. Até a primeira vinda. Depois que vem a primeira vinda de Cristo, aí sim ele é de fato inaugurado. Veja, embora ele tenha sido uma promessa nos modos como a gente viu em Adão, Abraão e Davi, ao mesmo tempo ele foi real para os crentes da antiga aliança. Sim, foi promessa, porque apontava para um mediador maior, mas ao mesmo tempo foi uma realidade para aqueles que estavam vivendo aquele momento. Significando o quê? Que o reino de Deus em Adão, em Abraão e em Davi, muito embora tenha sido apresentado a eles em tons de profecia, também foi apresentado a eles em tom de uma realidade que eles mesmos e todos aqueles que criam na palavra de Deus poderiam, naquele tempo já, provar do que significava pertencer ao reino de Deus. Tanto é verdade que o Novo Testamento vai dar testemunho dos crentes da antiga aliança, significando então o quê? Que esses crentes da antiga aliança, muito embora não tenham experimentado o governo de Cristo a partir do reino que seria inaugurado, eles experimentaram o governo de Cristo a partir do reino que foi prometido. Entendeu? Então, o reino de Deus, que é inaugurado por ocasião da primeira vinda de Cristo, ele não é inaugurado em termos de existência na Bíblia. Ele é inaugurado em termos de validação de tudo aquilo que já havia sido prometido a despeito desse tema anteriormente. Então, no Antigo Testamento, o reino de Deus já havia sido apresentado, como eu disse, ainda que de maneira embrionária e não total como na ocasião de Cristo, mas mesmo que tenha sido de maneira embrionária, foi uma bênção para quem dele provou. Eu vou explicar através da própria gravidez. Os pais, quando ficam sabendo que a mulher está grávida, eles já se sentem felizes por ocasião daquela gravidez. Eles ainda não podem pegar o bebê no colo, eles ainda não podem brincar com o bebê, eles ainda não podem usufruir do bebê como eles poderão depois que o bebê nascer. Porém, eles já podem usufruir do que significa ter um filho, mas ainda não na medida como será quando o bebê nascer. Então, os 9 meses de gestação, considerando que fique exatamente ali 9 meses gestando, é um período que se assemelha ao reino estabelecido, ao reino prometido e ao reino pré-anunciado. Então, era um período de gestação do reino. Mas ainda assim, era um período extremamente abençoador para os crentes da antiga aliança. Quando o reino, então, foi inaugurado, ou seja, quando o bebê nasceu, agora o reino pode ser provado de uma maneira um pouco melhor e mais profunda do que anteriormente. Deu para entender, Evandro e demais? Então é nesse sentido que nós estamos explicando que o reino de Deus, até a encarnação do seu filho, ele já existia como uma gestação, mas ele só foi totalmente usufruído a partir do momento em que Cristo inaugurou esse reino por ocasião da sua encarnação. Entenderam, pessoal, até aqui? Eu sei que às vezes gira complexo a vocês, talvez não é um tema corriqueiro, mas a gente tenta explicar de uma forma que vocês possam compreender, tá bem? Alguma dúvida? Não? Então o reino é inaugurado quando? Na primeira vinda de Cristo. Quem é o mediador? Não é mais Adão, é o segundo Adão. O primeiro Adão já foi, agora é o segundo Adão, que é Cristo. Não é mais Abraão, mas é o descendente de Abraão. Não é Isaac, mas é Cristo. Já não é mais Davi, o rei, mas é um rei. É Cristo, o filho de Davi. E Cristo é superior a Adão, a Abraão e a Davi. E ele é o mediador dessa nova aliança. Então, na primeira vinda de Cristo, o reino prometido começa a se cumprir. Jesus anuncia que o reino já chegou. Marcos capítulo 1, verso 15. Por favor, alguém leia para a gente. Dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então veja, pessoal, o início do ministério de Cristo é o início do anúncio de que o reino de Deus está próximo. E por que o reino de Deus está próximo? Porque o rei do seu reino está entre os homens. O rei do reino se fez gente e está entre nós, esteve entre nós, estava entre nós, na ocasião da sua encarnação, e pôde então inaugurar o reino nesses termos.
O reino inaugurado, um dia ele vai ser consumado. E quando ele vai ser consumado? Quando Jesus voltar, segunda vez, e de maneira definitiva, para encerrar o seu reino. Quem é o mediador desse reino? Cristo. A consumação do reino acontecerá quando Cristo retornar em glória. O que vai acontecer? Eu coloco aqui algumas coisas principais. Os mortos ressuscitarão, tanto ímpios quanto justos. O juízo virá sobre os ímpios e os anjos maus, que são os demônios. E a criação, todo o cosmos, aquilo que vemos e aquilo que não vemos, será restaurada. Apocalipse 11:15. Vamos ver? O sétimo anjo tocou a trombeta, e ouviu no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou, de nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todos sempre. Veja, nas palavras bíblicas nós temos aqui o testemunho de que o reino de Deus vai ser consumado. E o reino de Deus vai ser consumado em tempo oportuno. Na leitura do Apocalipse nós vemos que é na ocasião do retorno do Filho de Deus. Então o reino de Deus, pessoal, ele nos é apresentado nestes 5 aspectos. Ele é o reino que foi estabelecido em Adão, prometido a Abraão, pré-anunciado a Davi. Foi inaugurado em Cristo e há de ser consumado pelo próprio Cristo. Até a ocasião da sua inauguração, o reino já era uma realidade, assim como uma gestação é uma realidade. Ele já poderia ser usufruído, mas não da maneira como nós, os crentes da nova aliança, podemos usufruir. Sim, era usufruído em tom de promessa, em tom de profecia, e já era abençoador e suficiente para salvar. Mas a realidade sobre a qual estava sendo apresentada naquela gestação se tornou ainda mais palpável, verdadeira e como uma possibilidade de ser desfrutada de uma maneira melhor na ocasião da vinda de Jesus. Tudo bem, pessoal? Assim o reino de Deus nos é apresentado nas Escrituras. Considerando então o reino de Deus dentro da perspectiva da escatologia que foi inaugurada, vocês estão percebendo que o reino de Deus, para nós, é uma bênção. Agora, para o ímpio, que está fora do reino, não é não? O reino de Deus é o governo do Senhor na história humana por intermédio de Jesus. Mateus 28:18. Vamos ver? Quem vai ler? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então esse é o governo do Senhor na história humana por meio de Jesus. Não é alguma autoridade, mas toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra, por ocasião da sua morte e ressurreição. E essa autoridade que foi dada a Jesus permitiu que então ele pudesse nos mostrar que ele é o rei dos reis. E o propósito disso tudo é a redenção dos pecados do povo de Deus. Colossenses 1:13 e 14. Vamos ver? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção para saber o perdão dos pecados. Agora nós pertencemos ao reino do Filho da Luz, do Filho amado de Deus, Cristo. Então nós somos transportados, essa palavra é importante, transportado de um reino pecaminoso para um reino que glorifica a Deus. Então vocês conseguem perceber que o reino de Deus é bênção para nós, mas não é para os ímpios, porque eles não foram transportados do império das trevas para o reino da luz. Nós fomos. A manifestação desse reino também nos mostra, pessoal, a derrota do diabo e a destruição das suas obras. 1 de João 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou, então, para se desfazer, para desfazer das obras do diabo. Não há uma obra maligna que o diabo tenha arquitetado e executado que não foi desfeita por Cristo por ocasião da sua morte e ressurreição. E também, tudo isso culmina, pessoal, no estabelecimento final dos novos céus e nova terra, 2 de Pedro 3:13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça.
Veja, novos céus e nova terra são esperados pelo povo do Senhor na consumação do reino. E lá a justiça de Deus habita de uma maneira muito especial. Conseguem perceber que essas palavras aqui, elas resumem muito bem como o reino de Deus que apareceu lá em Adão, inaugurado em Cristo, há de ser consumado e demonstra a extensão do quanto ele é abençoador para nós, o seu povo. Trata-se do reino de Deus sobre todo o universo criado. Agora, uma pergunta importante precisa ser respondida, pessoal. Quais os sinais da inauguração do reino? Lembrem-se, o reino foi estabelecido em Adão, foi prometido a Abraão e foi pré-anunciado a Davi, mas ele foi inaugurado por Cristo. Quais foram os sinais que demonstraram que esse reino foi inaugurado? Pelo menos esses 4 aqui: a pregação do Evangelho, a expulsão de demônios, a realização de milagres e a dádiva do perdão de pecados. Preciso da sua ajuda para lermos esses textos na ordem como está. Primeiro, a pregação do Evangelho. Quem abriu, leia. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada na beira-mar, na região de Zebulon e Nazaré. Isso ocorreu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. A terra de Zebulon, perto de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas, por grande luz. E aos que viviam na região, sombra de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora o 23. Aí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo do céu. Leu o 23? Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Veja, pessoal, então o primeiro sinal de que o reino estava sendo inaugurado é a pregação do Evangelho. Jesus pregando por todo o seu ministério, dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E quando Jesus está dizendo que o reino de Deus está próximo, é que Ele está ali. Ele é a encarnação da vontade de Deus, Ele é o mediador da nova aliança, por isso Ele está próximo, é nesse sentido. E se o reino de Deus está próximo na ocasião em que Jesus disse, quem crer naquela mensagem seria salvo, e quem a rejeitasse seria condenado. Por isso Jesus estava alertando a sua geração: arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E essa mesma mensagem é anunciada nos dias atuais. Então o reino estava sendo inaugurado através da pregação do Evangelho e também da expulsão de demônios. Mateus 12, 28. Mas Deus expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a voz do reino de Deus. Veja, ele expulsou demônios, e o fato de Jesus ter expulsado demônios é uma demonstração de que o reino de Deus está próximo. E esse é um sinal muito importante nos evangelhos para nos demonstrar que a expulsão de demônios, pessoal, no ministério de Cristo, não foi como é no ministério de pastores de algumas denominações que são seitas, usam para fazer show. A expulsão de demônios no ministério de Cristo era como um sinal de que o reino de Deus estava próximo. E o reino das trevas, através dos anjos caídos, dos anjos maus, dos demônios, do diabo, estava sendo derrotado por ocasião da inauguração do reino do Filho de Deus. Pregação do Evangelho, expulsão de demônios, realização de milagres. Mateus 4, 23, apenas o 4, 23, tá? Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças entre o povo. De maneira geral, esse texto nos mostra e une dois sinais, né? Pregação e também cura dos doentes. É Jesus curando os doentes, não para fazer espetáculo, mas para demonstrar que o reino de Deus estava próximo, estava chegando. E por fim, a dádiva do perdão dos pecados. Miqueias 7, do 18 ao 20 e Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. Nós vamos ler Miqueias apenas. Quem abriu o profeta Miqueias? Fica depois de Jonas. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre,
porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará por compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Veja, o texto de Miqueias promete um perdão dado por Deus de maneira a apagar os nossos pecados. E esse perdão é visualizado no Novo Testamento através também desse texto de Marcos, que depois vocês podem ler em casa, na ocasião em que Jesus diz assim: o que é mais fácil para o Filho do Homem? Dizer a este coxo, levanta-te e anda, ou perdoar os teus pecados? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo, levanta e anda, os teus pecados estão perdoados. Então esse texto nos mostra, pessoal, a autoridade de Jesus para perdoar pecados. A matemática é assim: só Deus perdoa pecados. Jesus perdoa pecados, logo Jesus é quem? É Deus. Entendeu? Então essa é uma matemática simples, usada na Escritura para nos ajudar a compreender quem Jesus é. Então quais são os sinais? Isso daqui vocês precisam saber. Quais são os sinais da inauguração do reino? São 4. Pregação do Evangelho, expulsão de demônios, realização de milagres e a dádiva do perdão dos pecados. São os sinais que o Novo Testamento nos aponta por ocasião da inauguração do reino. O reino de Deus inaugurado por Jesus nos apresenta a característica de uma realidade presente e de uma realidade futura. Primeiro, a realidade, o reino de Deus e a sua realidade presente. Pessoal, vamos ver? Mateus 5:3, Mateus 5:10 e Mateus 19:14. Quem ler o capítulo 5, verso 3, já leu o versículo 10? Depois alguém leia Mateus 19:14. Mateus 5:13. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles são o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque eles são o reino dos céus. Veja, dentre as bem-aventuranças apresentadas por Jesus, nós temos o reino de Deus sendo apresentado como um motivo de felicidade para aqueles que dele provam. E essa é uma realidade presente. Nós já provamos de uma alegria por pertencer ao reino nessa vida. Mateus 19:14. Então disse Jesus: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, o reino de Deus, nesse texto, também é permitido que as crianças se aproximem de Cristo, já como uma realidade para o tempo presente, pessoal, demonstrando que não só as crianças, mas todos aqueles que, semelhante a uma criança, se aproximam de Cristo com o coração voltado a Ele, já prova nessa vida das bênçãos do reino. Então, o reino de Deus, no primeiro momento, ele tem uma realidade presente, é para agora, mas ele também tem uma realidade futura. Mateus 8, 11 e 12 e 2 Timóteo 4, 18. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, pessoal, esse texto nos mostra a realidade futura do reino. Então a ideia é: eu já pertenço ao reino de Deus, eu já sou salvo em Cristo Jesus, e esse é o tema da nossa próxima aula, mas eu ainda não estou nos céus. Já estou no reino, mas ainda não. Entendeu? É o que nós veremos na aula que vem. Então a realidade do reino, ela é presente. Ela serve para agora, e você pode dizer: eu já sou de Cristo, mas ela também é futura, onde chegará um tempo onde nós, o povo de Deus, nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó e participaremos da plenitude do reino de Deus na realidade eterna. Então o reino de Deus tem essa realidade presente, mas tem essa realidade futura também. 2 Timóteo 4, 18. E o Senhor me declarará de toda a obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial.
A quem seja a glória para todos sempre. Veja, pessoal, Paulo já é alguém que estava experimentando do reino naquele momento na sua caminhada, mas por ocasião da iminência da sua morte, ele está dizendo que no reino futuro de Deus ele seria recebido pelo Senhor e desfrutaria da realidade desse reino. Então vocês conseguem perceber que o reino de Deus inaugurado por Cristo, ele tem uma realidade presente e uma realidade futura. Aquele reino estabelecido em Adão, prometido a Abraão, pré-anunciado a Davi, inaugurado em Cristo, há de ser consumado. E esse reino tem essa realidade presente e essa realidade futura. A realidade presente, nós somos abençoados com esse reino aqui e agora. E a realidade futura, esse reino há de também ser completado em nós por ocasião da obra que Cristo há de consumá-la no tempo futuro. Então, o reino de Deus envolve dois grandes momentos: cumprimentos dentro da história e a consumação ao final da história. Vocês estão percebendo o porquê que nós estamos estudando o reino de Deus como um assunto inicial para os estudos escatológicos? Porque não tem como estudar escatologia se a gente não entender o reino de Deus. Porque tudo que acontecerá nos aspectos escatológicos futuros, eles já estão acontecendo no tempo presente. E eles acontecem a partir da realidade do reino. Que reino é esse? Lembrem-se, os 5 aspectos do reino: estabelecido em Adão, prometido a Abraão, pré-anunciado a Davi, inaugurado em Cristo e consumado por ele também. Então, não tem como estudar escatologia, entrar na floresta para enxergá-la por dentro sem antes sobrevoá-la. Que é o que a gente está fazendo hoje, sobrevoando a floresta. O reino de Deus, alguém lê ali para mim, vai. O reino de Deus é inaugurado por Jesus, consiste na salvação dos eleitos, na renovação completa de todo o cosmos, culminando em novos céus e nova terra. Vamos ver, pessoal, esses textos, por favor? Efésios, Colossenses e Romanos. Preciso da sua ajuda para a gente conseguir andar aqui e finalizar a aula de hoje. Quem abriu Efésios, depois Colossenses, depois Romanos. Efésios, para o louvor da glória de sua graça, que nos concedeu eternamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer cumprir nele a dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Veja, a inauguração do reino, então, abençoa os eleitos de Deus com o perdão dos pecados. Colossenses 1, 18 a 20. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a eminência. Porque foi do agrado do Pai todo o mérito que nele habitasse, em que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Vocês conseguem perceber que a inauguração do reino feita por Jesus salva os eleitos dos seus pecados e também redime toda a criação? Esse texto de Colossenses nos mostra isso, que a cruz de Jesus é aquilo que a gente chama de cruz cósmica. Ela salva o homem dos seus pecados e redime toda a criação. Então, a inauguração do reino, através da morte e ressurreição de Cristo e de todos os sinais anteriores que a gente viu, eles demonstram que toda essa obra da inauguração do reino, ela abençoa-nos com perdão de pecados, mas também redime toda a criação, que é o que o texto de Romanos vai nos mostrar. Alguém leia? A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo as gloriosas da liberdade dos filhos de Deus. Esse texto nos mostra, pessoal, que haverá um tempo então
e esse tempo será por ocasião do retorno de Cristo, a própria criação em todos os seus aspectos será redimida, restaurada. E isso aponta-nos para Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2. Alguém abriu? E viu um novo céu, uma nova terra, porque do primeiro céu ainda tem a terra passada, o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que deu descer do céu, adereçada com a esposa da bela para o seu marido. Pessoal, não leia algumas palavras do Apocalipse de maneira literal. Quando o texto diz que o mar já não existe, não é que no céu não vai ter mar, tá? O texto não está querendo dizer nada sobre isso. Traz-nos aspectos de restauração do novo céu e da nova terra. Então vocês conseguem perceber que no texto de Colossenses que a Bia leu e no texto de Romanos que o João leu, nos é dito que todo o cosmos será restaurado. No texto do Apocalipse nos diz que esse cosmos está restaurado. Novo céu e nova terra. Então, aquilo que é prometido por ocasião do retorno de Cristo será consumado quando ele de fato vier. Então, pessoal, o reino de Deus nos mostra essas realidades. Partindo já para o fim, o reino de Deus tem um aspecto positivo e negativo. Vamos ver, pessoal, o texto de Mateus que apresenta-nos o aspecto positivo e também o negativo. Alguém lê Mateus 7, 24 e 25, depois o 26 e 27. Todo aquele, pois que escuta essas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a sua rocha. Desceu a Senhor, e correu em Deus, e assopraram ventos e combateram naquela casa, e não caiu, porque está fundada sobre a rocha. Perfeito. Veja, esse é o aspecto positivo do reino, porque ele traz redenção para aqueles que ouvem as palavras de Jesus e nela creem praticando-a. Então esse é o aspecto positivo do reino, abençoador para aqueles que creem na palavra. Porém, há um aspecto negativo também. Há juízo para aqueles que ouvem essa palavra, mas não creem nela praticando-a. É a sequência do texto, 26 e 27. É aquele que ouve essas minhas palavras e elas não atendem, comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu em Deus, e assopraram ventos e combateram naquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Olha só, pessoal, isso é importante. O reino de Deus, como eu disse a vocês lá no começo da nossa aula, como um elemento dentro da escatologia inaugurada, ele traz bênçãos para os salvos, mas traz juízo para os ímpios também. Em que aspecto o reino traz bênção para os salvos? É porque nós somos abençoados como participantes desse reino, mesmo quando as tribulações vêm sobre nós, nós estamos alicerçados em Cristo, que é a rocha do seu povo. Porém, o aspecto negativo é para aqueles que não têm Cristo como a sua firmeza, a sua rocha, o seu Senhor. Na medida em que eles ouvem as palavras do reino e recusam se converter, eles recebem o juízo de Deus, semelhante às próprias palavras de Cristo aqui, como numa grande tempestade. De modo que eles provarão ainda nessa vida e também na vindoura o que significa não ter crido no Evangelho. E o texto que une esses dois aspectos é João 3, do 16 ao 18. Alguém leia, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi que vai e não pereça, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome de Jesus. Conseguem perceber o aspecto positivo e negativo nesse texto? Positivo. Quem crê em Cristo não é julgado. Agora, o que não crê já está julgado. Ou seja, no tempo presente, creu em Jesus, você pertence a Ele. Não creu em Jesus, rejeitou o Evangelho, você já prova, nesse tempo presente, de alguns aspectos do juízo que serão muito mais evidentes lá na eternidade. Mas o ponto é, o reino de Deus nos apresenta esses dois aspectos, o aspecto positivo e o aspecto negativo. Até aqui tudo bem, pessoal? Vai lá, Evandro. Vão ser basicamente 3 estágios desses aspectos positivos e negativos. Então, nessa vida a gente experimenta em partes tanto da redenção para os que creem, né, e o juízo para os que rejeitam. A partir do momento que a gente morre nesse corpo físico,
o Espírito experimenta também, em um certo nível, a redenção e os ímpios o juízo. E por fim, quando houver o juízo de fato, aí sim vai ter o estágio final. Perfeito. Seriam 3 estágios. Perfeito. Mas nem todos provarão, porque nem todos morrerão, né? Sim, sim. Então, mas nessa lógica que você nos apresentou, é isso mesmo. Nessa vida, quem é de Cristo já é abençoado, morreu, vai provar de uma bênção que ainda não provou aqui, e depois, na restauração de tudo, provará de bênçãos que não provou em nenhum dos outros estágios anteriores. Da mesma forma se aplica aos ímpios. Já são julgados aqui, mas serão julgados no seu estado de morte até a ressurreição, e depois da ressurreição provarão desse juízo eterno da maneira definitiva. Tá bem? E a gente vai explicar sobre isso, pessoal, quando a gente estudar sobre o estado intermediário da alma e depois também a bênção para os justos no seu estado eterno e também o juízo para os ímpios no seu estado eterno. Bom? E por fim, as palavras de Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda e, sobretudo, foi ministro do Evangelho, escreveu obras maravilhosas sobre o calvinismo, pessoal. Tem um livro dele que se chama O Calvinismo. Ele traz aspectos da teologia reformada para a vida como um todo, a cosmovisão cristã. É uma obra extraordinária de Abraham Kuyper. Ele diz assim, não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano, não proclame, é meu. E por que isso é possível? Porque o reino de Deus foi inaugurado por Ele e há de ser consumado por Ele também. O que nós estudamos hoje? Estudamos um aspecto da escatologia inaugurada. O que é a escatologia inaugurada mesmo? Escatologia inaugurada, pessoal, é aquela escatologia que já traz bênção para o povo de Deus no tempo presente e já traz juízo para os ímpios no tempo presente também. E um dos aspectos da escatologia inaugurada é o aspecto do reino de Deus. E nós aprendemos que o reino de Deus, ele aparece em toda a Escritura, em 5 estágios. Primeiro, ele foi estabelecido em Adão, ele foi prometido a Abraão, pré-anunciado a Davi, inaugurado por Cristo e há de ser consumado por ele. Restando então o último estágio a ser completado desses 5 estágios do reino. Os outros 4 já aconteceram. Nós estamos provando agora do reino inaugurado por Cristo, mas um dia provaremos do reino consumado. Enquanto esse dia não chega, nós já somos ricamente abençoados pela inauguração desse reino e o seremos muito mais por ocasião da sua consumação. E na medida em que nós estudamos o reino de Deus hoje, nós vimos que o reino de Deus inaugurado por Cristo, ele traz então os aspectos para o tempo presente e para o tempo futuro. Tempo presente, a gente já prova de bênçãos aqui. Tempo futuro, nós vamos provar do que significa estar no reino de uma maneira gloriosa muito mais do que agora. Mas já provamos agora também. E também aprendemos sobre o aspecto positivo e negativo do reino. O positivo é que aqueles que creem no Evangelho são abençoados aqui e agora. Aqueles que não creem no Evangelho é o aspecto negativo. Já são julgados aqui e agora também. Nesse sentido, encerrando a nossa aula, tem alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa que não ficou esclarecida? Que vocês queiram perguntar ou algum comentário? Podemos seguir nesse ritmo? Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos estudar o segundo aspecto da escatologia inaugurada, que é o já e o ainda não. Não se esqueçam, os slides da aula que vem já estão com vocês, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir e de já nessa vida provar do que significa pertencer ao reino de Deus que foi inaugurado por Cristo. Ajude-nos a viver de maneira digna nesse reino, em serviço ao Senhor, para a glória do seu nome. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pessoal.